E aí, galera, beleza? Aqui, Johannes do canal PY Ajude-me. E nessa aula a gente vai aprender esse Walrus operator. Não? O que é isso? Então, o Walrus operator é basicamente uma coisa maravilhosa para qualquer professor de português. Por quê? Em português, uma coisa que eu aprendi rapidamente foi, em português, você tenta evitar redundância, onde puder. Por exemplo, em português não existe cair para baixo e subir para cima. Claro, existe, mas geralmente é considerado mal falado, né? Em outras línguas, como em inglês, fall down, ou em alemão, runterfallen, a gente fala isso de boa, cair por baixo, bem normal, né? Nessas outras linguagens. Em português, não. E esse operator aqui, Walrus operator, exatamente existe para isso, para evitar redundância, ok? Você está percebendo aqui qual linha é redundante aqui? Sim, né? Bem meio óbvio, né? Essa linha aqui. Então, o que a gente está fazendo? A gente está importando random, certo? E agora ele vai simplesmente pegar um número entre 0 e 200. E se o número tiver menor que 100, ele vai repetir até não tiver mais assim, né? Vamos testar isso. Print G. Ok, 110. Né? E sempre a gente vai fazer isso aqui, vai sair uma coisa maior que 100. So, esse é redundante e a gente pode evitar isso. Para isso foi feito esse Walrus operator. Olha, todo negócio, essas três linhas basicamente, essas três aqui, a gente pode substituir uma linha só. Só isso. Olha, o que eu faço? Vamos fazer com G para ficar mais claro para você. Eu vou copiar isso aqui. Olha, só essa linha aqui é redundante, a gente quer evitar. A gente coloca aqui, olha aqui, é basicamente não fazer nada. Em vez, né, ele está já reclamando que está errado, em vez de colocar igual, a gente coloca um pontinho e já está certinho tudo. E olha aqui, a gente faz G, a gente está saindo a mesma coisa. E a gente reduzia muito o código, muito. Agora, presta atenção, quando esse negócio saiu, né? Não faz muito tempo, eu acho que, quando que é? 3.8, 3.9? Python 3.8, 3.9, eu não lembro mais. Mas tinha tutoriais. Mas sabe que nenhuma pessoa, pelo menos os tutoriais que eu vi, falou ou escreveu? Olha o que acontece. A importância de parênteses. Agora o G, né, o valor do G vai até aqui. Ele vai até aqui. Por isso a gente tem um número. Se a gente fizer agora uma pequena mudança, coloca aqui isso aqui para trás. Primeiro ele já está reclamando, falando negócio redundante aqui. Redundância, né, que a gente está falando. Olha o que vai acontecer. Né? Agora a gente tem um boolean aqui. Tem que tomar muito cuidado com isso, onde você coloca parênteses. Né? Nesse negócio que já que ele está reclamando, que é redundante, a gente também pode tirar e vai sair a mesma coisa. Mas provavelmente não é o que você quer. Ok? Normalmente você quer o valor, então toma muito cuidado onde você coloca seus parênteses. Tá bom? A gente também pode usar esse list comprehension. Eu limpar aqui tudo. So, a gente criou uma lista L, certo? Agora, olha o que eu faço. Aqui, esse fica bem esquisito, né? Porque normalmente aqui, eu já fiz uma aula sobre list comprehension e a gente geralmente tem uma coisa assim, né? X for X in L, né? Assim que foi a aula de list comprehension. De repente é K for X in L. Mas o K não está existindo. Como assim? Mas o K está sendo criado aqui, né? E eu posso, isso é coisa legal, eu posso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Como se fala em português? Matar dois coelhos com uma cajadada só, né? É basicamente o que a gente está fazendo. Olha o que o código faz. Então, ele vai, como fala, iterar pelo todo o elemento da lista L, ok? Depois ele vai multiplicar o valor x, né? Also cada valor 1, 2, 3, 4, 5 por 2. Se o resultado for maior que 10, ele vai colocar
colocar na lista, né? Assim. Antigamente tinha que fazer isso assim, né? X for X em L. Antigamente era desse jeito. Aí, como você está vendo que a gente tem de novo? Redundância, entendeu? E claro, quando você depois muda um código, quando você tem uma certa redundância, vai ficar mais difícil. E você provavelmente vai cometer mais erros, né? Por isso eles sempre falam em todo o livro, já na minha época lá, mais que 25 anos atrás, quando comecei a estudar que basic ainda, né? Depois de C, eles já falam naquela época, tenta evitar sempre a redundância. Onde é possível evitar, você evita. Em português você aprende isso na escola, ensino fundamental já. Cair por baixo, subir para cima não existe. Ou não deveria falar, ok? Mas aqui também precisamos tomar cuidado com o lugar de parênteses. Olha aqui, eu tiro, eu coloco aqui, e que vai sair provavelmente o resultado que você não está querendo. Então, toma muito cuidado onde você coloca parênteses. Esse é crucial quando usa o Walrus operator, ok? Muito obrigado por ter assistido essa aula. Então você sabe, basicamente isso serve para evitar a redundância. E honestamente, esse negócio, quando comecei a estudar programação, e naquela época já era assim, né? Eu sei, basic, tudo é mais ou menos a mesma coisa, né? Claro, tem um pouquinho outro, sabe, sintaxe, mas é basicamente a mesma coisa. E quando eu já vi, eu lembro isso, a primeira vez, falei, que estranho, meu, não tem outro jeito de fazer isso? Tipo, eu preciso fazer primeiro aqui, aí lá faz a mesma coisa, ok? Agora tem, Python tem. Então, mais uma dica, se Python introduzir qualquer nova coisa, operador, sabe, qualquer coisa, não uma coisinha aqui, lá um método escondido lá numa classe tal, mas quando uma mudança crucial como esse aqui, aprenda o quanto antes, vai facilitar a sua vida. Realmente, se tranca no fim de semana no seu quarto, fala com ninguém, desliga o celular e aprenda isso, porque você vai economizar muito tempo futuramente, tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau.